Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura não conseguia por causa da multidão. Assim, correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículos 1 ao 10. Chegara o dia em que o Mestre Jesus se ausentaria da Galileia para a derradeira viagem a Jerusalém. A sua última ida a Jericó antes do suplício era aguardada com curiosidade imensa. Uma multidão apinhava na estrada para vê-lo. Um rico publicano de nome Zaqueu desejava ver o Messias. No entanto, ele era de pequena estatura e, para satisfazer o seu desejo, subiu em um sicômoro e ali procurou acomodar-se, levado pela ansiosa expectativa da passagem de Jesus. O homem, tomado de alegria, notou o Messias aproximar-se com seu porte simples e radiante. Zaqueu sentiu-se magnetizado pela sua indefinível simpatia. O publicano, muito surpreendido, verificou que o mestre estacionara ao seu lado, lhe dizendo: Zaqueu, desce dessa árvore, porque hoje necessito da sua hospitalidade e da sua companhia. O publicano de Jericó desceu de sua improvisada galeria possuído de imenso júbilo. Abraçou-se a Jesus com prazer espontâneo e ordenou todas as providências para que o querido hóspede e sua comitiva fossem recebidos em sua casa com a maior alegria. Jesus lhe conquistara as atenções, tocando-lhe as fibras mais íntimas do espírito com a sua presença generosa. Tratava-se de um hóspede bem amado que lhe ficaria eternamente no coração. Zaqueu, extasiado, levantou-se e exclamou alegremente: Senhor, tão profunda é a minha alegria que repartirei hoje com os necessitados a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho prejudicado a alguém, indenizá-lo-ei 4 vezes mais. Jesus, com um sorriso afetuoso, disse: Bem-aventurado és tu, Zaqueu, que agora contemplas em tua casa a verdadeira salvação. Alguns dos discípulos não conseguiam ocultar suas deduções desagradáveis. Estranhavam aquela afabilidade de Jesus, aprovando os atos de um homem rico do mundo, confessadamente publicano e pecador. Jesus, notando o pensamento crítico de alguns que o acompanhavam, lhes falou: Ditosos os que repartirem os seus bens com os pobres, mas bem-aventurados também os que consagrarem suas possibilidades de servir a Deus com as riquezas que lhes foram confiadas. Em seguida, Zaqueu mandou servir uma grande mesa ao Senhor e aos seus discípulos, onde Jesus partiu o pão, partilhando do contentamento geral. Nos terreiros amplos da casa, crianças e velhos felizes cantavam hinos de ventura. Foi então que Jesus, reunindo todos, contou a formosa parábola dos talentos. E colocando seu olhar generoso sobre Zaqueu, seus lábios divinos pronunciaram as imorredoras palavras: Bem-aventurado sejas tu, servo bom e fiel.
Um homem, ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhes seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1. A cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida, partiu em viagem. O que havia recebido 5 talentos, saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos, ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento, saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos, trouxe os outros 5 e disse: O senhor me confiou 5 talentos. Veja, eu ganhei mais 5. O senhor respondeu: Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: O senhor me confiou 2 talentos. Veja, eu ganhei mais 2. O senhor respondeu: Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Por fim, veio o que tinha recebido 1 talento e disse: Eu sabia que o senhor era um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo. Saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. O senhor respondeu: Servo mau e negligente, se você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei, deveria ter confiado meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem 10, pois a quem tem mais, mais lhe será dado, e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil, nas trevas, onde haverá choro e ranger dos dentes. Os servos somos nós, a humanidade. Os talentos são os bens e recursos que a providência divina nos outorga para serem empregados em benefício próprio e dos nossos semelhantes. O tempo concedido para sua movimentação é a existência terrena. A distribuição de talentos em quantidades desiguais, ao contrário do que possa parecer, nada tem de arbitrária, nem de injusta. Baseia-se na capacidade diferenciada de cada um, trazida como bagagem antes da presente encarnação. Os que recebem 5 talentos são pessoas mais evoluídas, que reencarnaram para missões de repercussão social. Os que recebem 2 são destinados às tarefas mais restritas de âmbito familiar. E os que recebem 1 não têm outra responsabilidade senão a de promoverem o progresso espiritual de si mesmos, mediante a aquisição de virtudes que lhes faltam. Os servos que fizeram que os talentos se multiplicassem
representam os homens que sabem cumprir a vontade de Deus, empregando bem os dons que lhe foram aquinhoados. O servo que deixou improdutivo o talento, falhando na incumbência que lhe fora cometida, simboliza os homens que perderam as oportunidades ensejadas pela providência divina para sua evolução espiritual. Dar-se-á aos que já têm, e esses ficarão acumulados de bens. Significa que todo aquele que corresponder à confiança do Senhor receberá auxílio e proteção para que possa aumentar as virtudes que já possui. Ao que não tem, lhe será tirado até o que tem, e seja esse servidor inútil lançado nas trevas exteriores, onde haverá choro e ranger dos dentes. Quer dizer que aquele que não se esforçar para acrescentar coisa àquilo que recebeu da misericórdia divina, expiará em futuras reencarnações sofrimentos, não como punição de Deus, mas como ação reparadora para seu aprendizado e evolução.